todos aí? Muito bem. Hoje a gente continua, né, aquele papo que a gente estava tendo sobre as mudanças na vida, né? Na verdade, hoje eu quero falar sobre mudanças na vida e ontem nós falamos um pouquinho sobre como você se sente, como você absorve a vida, né? E hoje eu quero continuar um pouco esse papo, né? E aí, com mais tempo aí para refletir, né? Tem alguns tempos aí em que nós temos tempo de sobra para refletir, por exemplo, em crise, em momentos de instabilidade. Então, muitas pessoas estão em casa e eu queria saber, está aproveitando esse tempo para traçar novas estratégias para quando a crise passar? Talvez você possa estar perdendo tempo, né? Tem muita gente que fala que nesses momentos são os melhores, né? Esses momentos para que você pense já em novas estratégias e já comece a se remodelar, mexendo aí sua caixinha de ferramentas. Pois é. E hoje também, né, a gente quer continuar nesse papo aqui porque muitas vezes a gente fala, puxa, mas se está difícil, se está ruim, por que você não muda? Será que é tão fácil assim mudar? E por que as pessoas não mudam, né? Ontem a gente estava falando um pouquinho sobre crenças e a gente ouve falar muito, né? Já viu um jargão, crenças limitantes, as crenças que limitam sua vida. Mas muitas vezes a pessoa, no que ela acredita em coisas muito boas. Quando a gente conversa num momento em que ela consegue raciocinar, em que o trabalho está bem, que a família vai bem e ela só quer melhorar, então ela acredita em coisas boas, mas assim, essas coisas que ela acredita parecem ser muito distantes. Então, puxa, eu acredito que as pessoas, tem muita gente boa e a gente se ajuda. E aí você pergunta, puxa, se você acredita em tanta coisa boa, e como a gente acredita em coisas boas, a gente não pratica aquilo, muitas vezes a gente não faz, né? Então a gente estava falando muito sobre o que crenças são muito diferentes daquilo que você acredita. Você pode ter um bom mindset, mas ter resultados catastróficos, por exemplo, né? Nossa, que diferente isso, né? Porque realmente quando tem alguma coisa instalada ali, tem uma crise instalada, você é pego no calor da situação. Então tem muitas pessoas que a gente ouve falar assim, puxa, conversa, o entendimento é a melhor coisa. E quando tem alguma situação mais apertada, você vê aquela pessoa, né, fazendo o que ela fala para não fazer. Então muitas vezes ela grita, muitas vezes ela explode. E no discurso, né, no discurso bondoso e ideal, né, porque o ideal está sempre no mundo das ideias, né? O ideal é sempre no mundo do melhor, é meio ilusório, né? Mas muitas vezes a pessoa se leva ao engano, né? E em situações de crise parece que se instala uma guerrilha, né? Guerrilha é diferente de guerra, né? Sabe aquela questão? Guerra, a pessoa está com uma arma, ela atira, ela mata, guerra. A guerrilha eu acho que é pior do que isso, porque a guerrilha dá aquela sensação de insegurança, é como se você tivesse em dois times, né? Por exemplo, você vê nas guerras em que uma tropa está contra outra e vai avançar, né? E na manhã cedinho eles vão precisar avançar para renderem aí a outra tropa, para se anteciparem na sua estratégia. E aí, quando de repente todos acordam, né? Você vê que o inimigo entrou, né? Esteve no quarto onde todos os seus amigos estavam. Você vê que só falta um, né? E que você, com os outros amigos, ficam desesperados, porque sabe que o inimigo entrou, por exemplo, jogou tinta em todo mundo, né? Levou um dos seus amigos como refém, ou sei lá, né? Brutalmente aí assassinou seu amigo, e você fica com aquela sensação, né? Eles escreveram ainda ali na parede, né? Quem vai ser o próximo? Então você fica com aquela sensação, puxa, o inimigo entrou, podia ter acabado com todo mundo, né? Deu sumiço em um só, e nós estamos aqui, né? Então essa sensação de guerrilha fica instalada, né? Por exemplo, essa questão todo mundo falando do vírus e tal, e poderia ser não só o coronavírus, ou como qualquer outro vírus, ou qualquer outra sensação de instabilidade econômica ou social aqui, né, no país, nas crises como a gente teve, as crises hídricas, né? A crise
do apagão. Bom, a gente pode enumerar, né, algumas crises aí, crises econômicas mesmo, né, de bancos que quebraram internacionalmente e nacionalmente, 2008, 2013, enfim. Em qualquer período de instabilidade se nutre um tipo de sensação nessa de guerrilha. E essa do vírus, né, imagina, a pessoa sai na rua, parece que todo mundo está contaminado. Muitas vezes até em família, né, as pessoas ficam doidas, né, acabam brigando em família e achando que está todo mundo ali contaminado. Opa, peguei, passei. Claro, ninguém está negligenciando, a gente precisa tomar cuidado realmente, mas o exagero, né, que as mídias colocam aí, e aí eu não vou entrar nos méritos, pessoal, porque olha, tem questões políticas claramente envolvidas, tem questões pessoais, tem questões de higiene, tem questões de biossegurança, né, que nós somos da área da saúde e lidamos muito com isso, né? Eu trabalho com neuroanatomia, sou doutor em neuroanatomia, mas não sou infectologista, mas a gente ouve, né, as pessoas ali falando, infectologistas que exageram a história, outros que falam que realmente o panorama é grave, mas não é, a gente precisa ter as precauções, né? Mas qual seria a medida entre a cautela, o cuidado e o medo e o pânico, né? E isso quando você isola pessoas que não estão acostumadas a lidar com a área da saúde, e ouvem, escutam as notícias, nossa, isso gera um caos, né? E lógico que depois de um tempo isso acaba gerando um caos na economia. E se o emprego para e a gasolina sobe e, né, todos os fretes, né, começam a chegar, a subir para que os alimentos cheguem na nossa mesa, isso vira um caos. Os empregos, o pessoal do privado ou do público, né, da atividade pública e privada, começam a ter dificuldades muito peculiares ali. A economia quebra, né, muito mais do que com o vírus, ela quebra de várias maneiras, né? Então, assim, tem várias questões que a gente não vai colocar aqui, porque estão sendo exaustivamente debatidas, né? E o que a gente quer aqui é que você emocionalmente consiga se nutrir nesse momento, porque é possível, né? É claro, eu estava vendo uma pessoa, um empresário aqui, que é meu amigo, né? E algumas outras pessoas do mercado e na parte de empregos e de visão de mercado, né? Eles estavam falando, né, que realmente a pessoa, vamos supor, se a pessoa acaba sendo desempregada e ela ela demora um tempo para até se recolocar, né, até fazer todas as entrevistas, mesmo que dê tudo certo no processo, né, de recolocação dessa pessoa, isso mesmo em tempos de crise, né, ele fala que realmente o mercado está se movimentando e precisa se movimentar, né, as grandes empresas não param, né, principalmente as alimentícias e as indústrias, né, a indústria não para, e a todo momento, inclusive hoje, essa semana, ele estava comentando que contrataram pessoas. Então, assim, o mundo precisa voltar ao normal, né? Como voltou em todas as outras crises. Então, a gente precisa, não é só se acalmar por se acalmar, ou até mesmo para dar a mão, passar a mão na cabeça das pessoas, mas, claro, tomar cuidado e se preservar, mas logo, né, precisa haver uma cura, parar a pandemia, né, realmente estabilizar todo mundo, o mundo inteiro está esperando isso, não é só o Brasil, né, mas assim, envolve várias questões. E ele estava dizendo, né, puxa, se a pessoa não usa esse tempo para se reinventar, para pedir ajuda, para ter novas estratégias, se ele dissesse, não, eu vou ver o que vai acontecer depois, quer dizer, depois ainda tem um tempo, né, tem uma dilatação aí em que a pessoa, se ela ganha aí 2, 3, 5 mil reais por mês, no ano, né, ela está deixando de ganhar 60 mil, né, 12 vezes 5, 60. Então, quer dizer, se ela tem 2, 3 meses antes, ela se antecipa, ela muda de área, ela pega uma caixa de ferramentas dela e elabora, né, isso se traduz muito, né, em lucro para ela. Ela deixa de perder, ela ganha. E isso acontece na nossa vida emocional também. O que você tem feito essa semana? Vou te dar uns segundos para você pensar. O que você tem feito essa semana? Do que você tem pensado? O que você pode fazer diferente? Sim, na sua área, na sua vida, e às vezes é na sua família também. Né? Aqui para mim está claro, e aí falando metafisicamente, né? Porque a gente tem
o lado físico, não só físico de corpo, né? Porque cada área do corpo que é afetada, se uma área fica doente, por exemplo, né? Nós temos o significado, ou se um sistema, como o sistema circulatório, o sistema locomotor, o sistema nervoso, o sistema ginecológico, urogenital, né? O sistema gastrointestinal, se cada um deles é afetado, sabe que existe uma emoção, né, relacionada, que seria a saúde metafísica, né? Tem até um curso online meu, que agora a gente ainda não colocou, a gente tirou do ar, né? A gente ainda não tem, está esgotado esse curso, né? A gente não chegou a colocar novamente, mas, então assim, não só a parte física, mas o físico de como o mundo se apresenta aí fora, né? Ele diz, existe uma situação aí fora, né? E a nossa mente acredita que a situação está assim por como se mostra no mundo, mas existe emocionalmente também, existe um porquê, né? Um sentido. Para mim está claro aqui que metafisicamente, então, né? A parte além do físico, né? Existe a natureza, o universo tentando mostrar alguma coisa aí pra gente. E isso para cada um de nós, tá? Isso não só enquanto povo, enquanto civilização, mas para cada um de nós, nas nossas áreas, nas nossas vidas, na nossa vida familiar, na nossa vida afetiva. E aí eu sei que é muita informação, eu sei que pode chocar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Mas se você ainda não percebeu, às vezes até para ir para o trabalho, a gente pega sempre o mesmo caminho. Existem vários caminhos e se a gente às vezes pega uma rua por engano, às vezes tem gente que fica meio perdido, né? Então quer dizer, às vezes até para mudar o caminho daqui para o trabalho, de casa para o trabalho, você se sente perdido. Imagine mudar numa situação de crise, né? É meio caótico. Tem gente que, né, realmente se sente muito perdido, arrasado e fala, bom, agora é que a coisa piorou de vez, eu não sei nem o que fazer, né? E a gente tem ajudado muito esse tipo de pessoa, mas essas pessoas, né, o ser humano, enfim, ele é resistente à mudança. E por que a gente é resistente à mudança? Você já imaginou por quê? Você já sabe por que você titubeia assim para mudar? Eu vou te dar uma ideia aqui. Tudo muda na vida, né? A única coisa que não muda são as mudanças, elas sempre acontecem, né? Antigamente você fazia um trabalho, hoje vai tentar fazer de novo aquele trabalho, não dá certo. Porque o mundo mudou, a globalização chegou, a internet, nossa, surgiu, né, com a internet, pode vir daí das telas e dos computadores cada vez mais rápidos com a tecnologia, vários tipos de trabalho que a pessoa às vezes não dá conta da demanda e ela nem precisa levantar cedo para trabalhar. Muitas vezes tem gente que trabalha à noite, eu aqui estou fazendo uma live aqui num horário bem não convencional, né? Se você não está vendo ao vivo, depois talvez, né, se a gente conversa, você fica impressionado de saber qual horário que a gente veiculou isso. Então, quer dizer, várias outras chances e oportunidades de negócio e de trabalho surgem na vida. E assim mesmo também no relacionamento. Eu estou falando da vida e estou falando da pandemia, que é o que está aí, né, agora, né, atualmente. Mas eu posso falar de relações comerciais, eu posso falar de relações afetivas, né, de marido e mulher, como a gente tem ajudado aí centenas de casos há muitos anos aí. Então a mudança ela é difícil porque envolve trabalho. E trabalho mesmo, trabalho é a fórmula, lembra da física? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Você precisa fazer uma força e você precisa se deslocar, né, em algum sentido, né? Você precisa fazer essa força com atitudes, com movimentação. Então, se você vai fazer um trabalho menor, você vai ter um resultado menor. Se você trabalhar muito, você vai ter muito resultado. Agora, geralmente as pessoas, às vezes, que vêm pedir ajuda, que vêm fazer um tipo de trabalho, não acha que vai fazer um trabalho, ela acha que a gente vai dar uma solução pronta, né? Não é assim? Não é assim que você pensa? Puxa, eu estou procurando, procurando um serviço, eu vou ao médico, ele tem que saber que doença eu tenho. Claro, uma parte é também do médico, né? E a outra parte é sua, de falar onde você está sentindo, o que você está sentindo. E a mesma coisa quando você vai fazer uma reforma, né? Uma reforma íntima. Da mesma maneira que a gente faz uma reforma em casa, muitas vezes.
Ah, mas eu vejo que as pessoas elas querem mudar, elas querem atingir, eu quero atingir um patamar melhor. Ah, mas eu vou ter que trabalhar? Eu? Ah, não quero, não quero. Aí é muito trabalho, sabe? Deixa eu ficar aqui onde eu tô. Bom, eu já ouvi falar isso, né? Você deve ter ouvido falar também, né? E eu concordo com essa frase, né? Em toda crise tem uma oportunidade. E quem ouve isso falando, isso aí é um papo para convencer as pessoas ou até mesmo para apaziguar, né? E não é não, né? Existe uma oportunidade. Agora, nessa oportunidade, ninguém disse que é de mão beijada, que é muito fácil. E as pessoas querem as coisas fáceis, né? As pessoas não querem ter incômodo, elas não querem ter trabalho, né? Sabe aquele sítio que você queria ter? Aquele sítio, você queria, né, ficar ali coçando, né, com o sítio, sentado na rede. Pois é, você até consegue o sítio, né? Você até consegue, mas aí você tem que pagar o caseiro, tem que cortar grama, tem que manter, tem que pagar imposto. E a pessoa já não sabe, né? A gente fala que tem duas pessoas, né? Tem um rico, né? O rico, e aí não entenda rico quem tem muita posse, né? E tem o pobre, também não entenda o pobre quem tem pouca posse, tá? O rico e o pobre, às vezes eles têm o mesmo montante em dinheiro. Só que a pessoa que tem a mente, assim, sabe, próspera, e aí é o verdadeiro rico, ele aproveita aquilo e ele curte aquilo. Ele está no sítio, mas ele curte aquele sítio, né? E o outro pode ter até o mesmo sítio, mas o problema, a diferença não está no dinheiro, né? Ele tem uma mente escassa. E uma mente escassa é o seguinte, puxa, sabe, tem ali o sítio, mas tem que fazer isso, tem que pagar. Aí ele pensa que, sabe, ele tem que pagar, ele paga já com uma dor no coração, tem que dar aquele dinheiro, parece que está saindo, sabe? E ele não pensa que ele está investindo, que a coisa vai ficar melhor, também a gente vai ter mais prazer, né? Essa é a pessoa próspera, né? Percebe? Então, às vezes, a diferença entre o próspero, né? O rico e o pobre não está na quantia, né? Mas está na solução. Ele sabe que se ele resolver, né? E é engraçado porque se você resolve um problema, você cria vários outros, né? Cria. Você não percebeu isso ainda não? Eu vou te contar. Muitas vezes você resolve, né, a questão que faltava o sítio para você. E depois, para você estabilizar, para você ficar bem no sítio, você tem que ter tudo isso, toda essa estrutura. Então, se você for ver, né, são outras questões para resolver. Então, se você tiver a lucidez e enxergar em cada um desses problemas, né, não é um problema, é uma situação em que eu preciso, né, gerar mais trabalho. Lembra que a gente falou de trabalho? Então, às vezes é um trabalho maior ou menor, mas eu estou disposto sim a fazer esse trabalho. Ou então não, eu sei que isso é importante, mas eu vou deixar isso aqui em stand-by. Não preciso fazer tudo de uma vez também. Ok, vamos fazendo um por vez. Não, aquele, né, do lado egóico, né, que a gente chama, da pessoa que realmente se importuna, né, por tudo, ela está importunada, tudo é um problema para ela, né? Então você tem que comprar um ar-condicionado, ai meu Deus, vou gastar. Você precisa investir, ai meu Deus, vai dar muito trabalho, né? Você tem que sair e tem que falar, contratar um caseiro, ai meu Deus, mas vou ter que conversar com o homem, vou ter que explicar todo o trabalho, vou ter que treinar. Claro, isso envolve, né? Envolve movimento, e movimento é para quem está vivo, e isso é viver. Viver é resolver questões, é resolver situações. Realmente. E isso dá mais trabalho. Então, às vezes a pessoa, sabe, imagina a pessoa que quer ter trabalho, quer namorar, mas quer casar, mas não quer ter trabalho, quer ter filho, mas não quer ter trabalho, quer passar no vestibular, mas não quer ter trabalho. E olha, se você mudar, também tem muito trabalho para você mudar, né? Existe trabalho. Então as pessoas querem mudar, querem atingir, né? Mas elas têm a ilusão de que vai ser tão legal, né? Mas é um legal assim, sabe? Que eu vou ficar de braços cruzados, vou ficar assim, tranquilo, e as coisas vão vir, né? Não, isso não acontece. Eu nunca vi, eu não sei, você pode ter visto, né? Você me conta aí, comenta aí embaixo se você viu alguém mudando assim, e até mesmo quando a pessoa tem uma condição boa e que tem paz, ou que tem pessoas que dão tudo de mão beijada, né? Na falta dessas pessoas, eu já vi muitas pessoas quebrarem, né? Falam assim, mas eu sou rico. Não, na verdade quem é rico ou quem tem posses, né? E estou falando de riqueza, não é só de dinheiro, tá? Porque é de oportunidades também.
Você vê que se a pessoa só tem oportunidades quando alguém vem e dá de mão beijada, quando faltam essas pessoas, quem tinha tudo de mão beijada ali entra em depressão rapidamente, né? Rapidamente, porque não desenvolveu, né? Não desenvolveu a sua, ali na sua solidão, ou na sua introspecção, maneiras, né, de conquistar o que ele queria. Então, assim, não sei se dar tudo é fazer um bem, né? Tem pais que dão tudo, tem pessoas que dão tudo, dão presentes, brinquedo, consideração, e muito mais do que dinheiro e presentes é consideração, né? Às vezes a pessoa, sabe, em toda casa tem essa, né? Da pessoa ali que é super irritada e que sempre ela tem razão, né? A pessoa nasceu ontem, tá ali, né? Mas a pessoa falou, não pode ficar bravinho, né? Ela não pode ficar bravinha, ele não pode ficar bravinho, então é um mimadinho, né? Que falou, e às vezes a pessoa não sabe nem o que tudo que envolve, né, para que a família tenha harmonia, para que entre oportunidades, para que cada um tenha seu trabalho e dinheiro também, né, todas as condições, né, que aquela família tem para ter harmonia. Mas a pessoa, para dar um palpite, nossa, é a primeira para dar um palpite, ou seja, tem a mente muito escassa, né? A pessoa age pelo ego, né? A pessoa que age pelo ego, ela ignora todas as outras, só vale a minha necessidade. Eu penso assim e você não pensa? Não, então eu ignoro, eu passo por cima, eu apago todas as oportunidades, né? Acabo com as oportunidades de me dar bem, porque o certo é certo, o errado é errado, e olha os números, olha as estatísticas, olha isso, e ela não vê a relação, né, com as pessoas, o que ela perde, né, ao não considerar todas as outras coisas, né? Então ela começa a agir por maneiras rasas e não enxerga o todo, né? O miserável, ele tem a vista curta, né? Ele só enxerga ele, né? O ego, por isso que a gente fala, né? Existe o verdadeiro eu e existe o ego, né? O ego, ele está na cabeça. Por isso que quando alguém te chama na rua, ô fulano, né? Às vezes você não faz assim eu, né? Você faz assim eu. Ah, é comigo? Sou eu? Porque o eu verdadeiro, né? Ele é mais sentimento, né? E o ego, né? Que é montado, aquela inteligência racional, ela está na mente, né? Então na mente, a mente a gente chama de falso eu, ou ego, né? E o ego, ele quer levar vantagem, né? A mente é uma coisa brilhante, ela resolve problemas. Só que ela resolve problemas e muito fácil resolver o problema e resolver da maneira que eu acho. É claro que é difícil estar num patamar, né, numa posição de liderança. Quando você está numa posição de liderança, seja um professor, seja um presidente, seja um líder de família, você precisa, ou empreendedor, né, no caso, aí você precisa arcar com as atitudes, né, precisa decidir e arcar com as consequências dessas atitudes. Então muitas vezes é difícil, às vezes você vai ouvir todas as pessoas, por exemplo, um governador, um presidente, não? Você vai ouvir todas as pessoas e não consegue levar em consideração, né? Nunca dá para ter um técnico de futebol, né? Por exemplo, não vai fazer uma substituição, colocar uma pessoa para bater um pênalti e todo mundo vai concordar com ela, né? Cada um tem sua opinião, não é assim? Então, é claro que muitas vezes ali, por mais que se tome uma decisão, nunca vai estar bom para todo mundo, né? Mas a gente precisa olhar, né? A pessoa que está numa posição de liderança, ela não pode olhar como uma pessoa que só está acostumada a executar. Então, percebe como essas coisas vão tomando proporções muito diferentes quando a gente vai conversando, e não é tão fácil assim a pessoa mudar, mas não é que não é tão fácil, né? Ela também, a gente consegue perceber através dos resultados, né? Eu sempre falo assim, com boa vontade, muitas vezes a pessoa chega aqui e fala, olha, doutor Mário, eu quero mudar, mas eu nem sei, viu? Eu não sei o que eu preciso mudar. Puxa, olha que humildade. A pessoa está reconhecendo que ela precisa mudar e está reconhecendo que ela não sabe por onde começar. Dá para ajudar? Dá. Principalmente porque a pessoa que age com o seu eu, ela geralmente tem humildade, mas geralmente ela não faz isso porque ela é bonita, não, porque ela é bonitinha, a pessoa é bonitinha. A pessoa faz isso porque geralmente ela levou muito na vida, né? Levou umas cacetadas, né? E a gente leva, né? E é só assim que a gente cresce,
né? Não é só assim, porque tem outras áreas em que a gente tem inteligência, né? Suficiente inteligência racional, inteligência emocional. Às vezes você já passou por algumas situações e você tem mais condição de mudar. Mas tem outras em que a gente não sabe. A gente, né? Muitas vezes você acha que está fazendo o seu melhor possível e muitas vezes você, né, está no início, né, de uma série de coisas ali que você começa a puxar e trabalhar e a pessoa fala, puxa, olha, realmente no começo deu muito trabalho, mas olha só, você me ajudou aqui, você me ajudou, você me deu uma ajuda e muitas vezes ela fez melhor do que quem tentou ajudar mesmo, né? De repente, quantas pessoas eu ajudei na prosperidade, em que a pessoa atingiu uma prosperidade financeira, né? Muito melhor do que a que eu tinha na época. Por quê? Porque ali estava no caminho dela também, né? Os nossos caminhos são muito diferentes, e estava ali na oportunidade, no caminho dela, que ela seguisse aquilo e que ela fosse em frente, num outro rumo que era dela. E que legal, que bom, né? Porque não tem como a gente passar por todas as experiências da vida, mas que bom que minha experiência pôde servir para aquela pessoa, né? E eu acho que eu tenho visto, né? Eu tenho visto e tenho percebido que uma virtude muito importante para o ser humano que quer mudar e que quer fazer a coisa diferente é a questão mesmo da humildade, né? Sabe o que é humildade? Eu não gosto muito de falar nessa palavra porque eu sei que você me entende mal, né? Essas palavras assim, amor, humildade, nossa, a gente tem uma coisa assim, né, com essas palavras que às vezes a pessoa que é humilde fala, eu sei, eu sou humilde porque eu não sou ninguém, né? Mas isso não é ser humilde, isso é você botar você para baixo. Como que você não é ninguém? Você é uma pessoa e que tem suas experiências, mas que talvez não tenha a solução para essa questão que você quer resolver, ou realmente, sei lá, é um emprego, um relacionamento, é uma vida familiar, é a parte afetiva, é realmente uma outra situação que você quer resolver, ou é algo de infância, alguma coisa que ficou lá atrás, né? Quantos de nós não temos problema ali, né, na infância, e às vezes a gente precisa voltar naquela época, né, para ver como é que o meu eu, né, reagia e como é que eu passei por várias fases. E também tem isso, né, tem pessoa que não muda porque aprendeu uma coisa lá atrás e tenta replicar isso, né, e realmente não percebe que o timing é outro, ou que ela pode utilizar uma outra habilidade dela, né? E então, mas eu vejo que uma coisa crucial para a mudança, né? Tem outras, né? Mas algo crucial é a humildade. É a humildade. Sabe o que é humildade? A humildade não é de se pôr para baixo, a humildade é de falar a verdade, né? De assumir a sua verdade. Falar, olha, eu acerto e eu erro, né? Mas eu sinto que nessa situação aqui, eu admito, eu não tô legal, sabe? Eu preciso mudar, eu tô admitindo, né? E não basta vir aqui e conversar, né? Ou aqui ou online, né? A pessoa precisa realmente colocar a verdade dela para fora. Falar, olha, de verdade eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estouro, eu não tenho paciência. Quando eu tô para mudar, tem gente que procrastina, né? Mas aí você vê a pessoa admitindo aquilo, né? É o primeiro passo para a mudança, porque é difícil, hein? Nossa, o nosso ego não admite, ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer errar, ele fica com vergonha. Você tem muita vergonha? Tem? Ah, é o ego, hein? Isso aí é o ego. Não, mas admite. Não tem problema, né? Quantas vezes eu também tive que olhar para o meu ego e falar assim, puxa, é minha criança interior, né? Que às vezes é meio birrenta, é meio mimada, né? E a gente não quer, a gente já queria, sabe como é que é? A pessoa fala assim, não, eu já acho que eu já devia estar naquele patamar. Opa, peraí, que pretensão, né? Achar que já devia estar naquele patamar, pera um pouquinho. Em outras coisas, tudo bem, sei lá, você foi pai, você foi mãe, você fez a coisa certa, tá legal, para aquilo lá você tinha habilidade, ou então fez como podia, né? Na humildade eu falo assim, também nem sei como era ser pai, fui lá e fiz como eu podia, que era o melhor que eu tinha para dar, né? Não sei como é ser uma boa mãe, mas fui lá e fiz como eu tinha que ser, né? Ou, de repente, tem áreas em que a gente sai bem, mas agora nessa outra área aqui não sei, né? Sei lá, na minha parte sexual eu não sei, de repente eu estou perdido, né? De repente nessa parte
financeira que eu não sei o que fazer, né? Como as coisas, né? Eu às vezes, tem gente, né? Vários empresários que eu atendi, puxa, eu ganho bem e não sei o que faço, o que acontece com o meu dinheiro todo mês, né? E algumas vezes a gente teve que fazer, né? Deixa eu ver, como é que você faz, como é que você divide, né? Financeiramente, vamos lá, vamos ver, né? E aí quando foi ver, o problema não era o dinheiro, né? O problema era a compulsão, o problema era que a pessoa não sabia o que fazer, a pessoa não controlava simplesmente. Então, tem várias coisas, né? Mas eu acho que o pedir, o errar e o acertar, né, te aproxima muito do humano, né? Do humano. E aí, nessa parte do humano, a gente tem como mudar. Quando você admite, né, algum erro, quando você fala, puxa, olha, eu acerto, mas eu erro aqui. Então, quando você começa a ver, né, que existe um panorama e você mesmo aceita, já existe o início da mudança. Então, por exemplo, a gente fala isso, né, a pessoa só consegue fazer regime quando ela aceita que ela está obesa. Se ela não aceitar que está obesa, como é que vai fazer regime, né? Como é que eu vou mudar uma coisa que está aqui, né, daqui para cá, se eu nem sabia que essa coisa estava aqui? Não tem como, gente. Não tem como. Então a primeira coisa é olhar, aceitar e admitir. Agora eu tenho certeza. Você acha que você não tem erro, né? E aí você acha que não precisa mudar nada na vida. Não, eu sou perfeito. Ah, a gente já sabe tudo. A gente estava falando isso esses dias aí, né? Que eu já sei tudo, né? Quando a pessoa já sabe todas as respostas, né? Aí surge a vida com novas perguntas. E aí você não sabe fazer mais nada, né? Porque a pessoa tá ali dura, tá rígida. Ai, olha, gente, isso aí, esse papo eu não pretendo terminar hoje, porque eu já disse para vocês, né? É um papo metafísico para que você reflita. Se você tirou uma ou outra coisa daqui, eu já fico muito contente. Se não, né, nós vamos ter outras oportunidades aí para bater um papo, para conversar. Se você gostou aí, deixa um comentário, me fala em qual área, né, você tentou mudar. Ah, seja humilde, né? Poxa, peça ajuda. E não precisa ser para mim, pode ser para a pessoa, de repente o terapeuta que está próximo de você. Se você quiser contar com os nossos atendimentos metafísicos, também vai ser um prazer. Aqui a gente atende online ou aqui na clínica, né? Se você estiver em Campinas. Se você não estiver em outro estado ou em outro país, né? A gente tem muitos tipos de ajuda, né? Nós temos muitos tipos de ajuda e nós temos um prazer aí de poder falar com você, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente volta em breve, tá? A Método Saba, o fim das dores físicas e emocionais. Um abraço.